Conheçam Daiane. Ela nasceu no dia 27 de abril de 1954. Ela era uma mulher de 50 anos que vivia em Michigan, Estados Unidos. Daiane foi descrita como uma mulher inteligente e bem-sucedida. Ela tinha doutorado em metafísica, tinha mestrado em aconselhamento, era hipnoterapeuta, assistente social e escrevia uma coluna frequente para um jornal local. Em 1989, Daiane se casou com um homem chamado James. Naquele mesmo ano, ela deu à luz a seu único filho, Christopher. Os três viveram juntos por alguns anos, aparentemente se davam bem, porém em 1995, Daiane e seu marido decidiram se divorciar de forma amigável. Nas matérias não se diz por que os dois decidiram se divorciar, se diz somente que eles continuaram amigos, que foi Daiane quem ficou com a guarda do filho, mas que James sempre se fez presente na vida do menino, tanto que, com muita frequência, Christopher ia para a casa do pai. Assim que Christopher entrou na adolescência, ele se tornou bastante rebelde, começou a ter várias brigas com os pais. Daiane não aceitava a forma como o filho estava se comportando, então sempre entrava em atrito com ele. Christopher a respondia. Então, o clima na casa não estava nada legal. Em abril de 2005, Daiane decidiu verificar o computador que o filho usava. Ao fazer isso, ela notou que ele estava entrando em sites de pornografia, que também estava entrando em sites de armas, estava pesquisando como construir armas caseiras. Aliás, ela até encontrou uma dessas armas. E então ela ficou muito preocupada com o menino. No dia 23 de abril de 2005, Christopher foi para a casa do pai. Nesse dia, ele saiu escondido de bicicleta. Algumas horas depois, foi encontrado por policiais tentando invadir um colégio, então foi levado para a delegacia. O pai dele foi notificado. E então James foi até a delegacia e buscou o filho. No dia seguinte, dia 24 de abril de 2005, James levou o menino para a casa da mãe. Ao chegar ali, os dois se sentaram com Christopher, conversaram com ele sobre o que ele estava fazendo. Nas matérias não se diz como foi essa conversa, não se diz se houve uma grande discussão, se diz somente que algum tempo depois, James foi embora para casa, Daiane permaneceu com o filho e que quando James chegou em casa, ele tentou ligar para Daiane, porém ela não atendeu. No dia seguinte, dia 25 de abril, James ligou para a ex-mulher bem cedinho, por volta de 7 horas da manhã. Como Daiane não atendeu, ele começou a ficar preocupado porque não estava conseguindo falar nem com ela e nem com o filho, e por isso decidiu entrar em contato com a ex-sogra que morava bem próximo a Daiane. Assim que falou com a ex-sogra, ele pediu para ela verificar a residência para ver se os dois estavam bem. Após falar com o ex-genro, a mãe de Daiane foi até a casa da filha. Ao chegar ali, ela encontrou uma cena que a deixou perplexa, ligou imediatamente para a polícia e então os policiais foram até o local. Assim que os investigadores chegaram ali, eles infelizmente encontraram Daiane sem vida. Após isso, ela foi enviada para análise, onde os legistas constataram que ela perdeu a vida devido a golpes com uma faca e que isso ocorreu cerca de 111 vezes. Com isso, as investigações se iniciaram. Durante as buscas por evidências na casa, a polícia encontrou vestígios de sangue em diversos cômodos, roupas sujas de sangue na lavanderia e uma faca dobrável de cabo azul que foi o objeto usado durante o crime. Enquanto os investigadores estavam na casa, eles não encontraram Christopher em lugar algum. Ao falar com a mãe de Daiane, ela disse aos investigadores que acreditava que seu neto estava envolvido no crime, mencionou que eles estavam entrando em atritos com frequência porque o comportamento de Christopher não estava normal e que provavelmente foi Christopher quem tinha roubado o carro da mãe porque o carro de Daiane não estava na garagem. A partir daí, as buscas por Christopher se iniciaram. No mesmo dia, por volta de 1h30 da tarde, ele foi encontrado escondido em uma cabana. Nas matérias não fica claro como a polícia descobriu que o adolescente estava lá. Se diz somente que ele foi encontrado nesse local, não reagiu e então foi levado para a delegacia.
Dentro da cabana onde o adolescente estava, a polícia encontrou equipamentos de sobrevivência de estilo militar, acharam também algumas armas caseiras feitas pelo próprio Christopher, porém, em momento algum, ele usou essas armas contra os policiais. Assim que foi cercado, se rendeu imediatamente e não tentou nada. Após ser preso, Christopher confessou seu crime. Ele disse para a polícia que no dia do ocorrido, Diane o questionou sobre os sites que ele estava entrando na internet. Ela também encontrou uma arma caseira sobre sua cama, discutiu com ele sobre isso, e então Christopher falou que o ataque aconteceu, mas que não foi nada planejado. Quando o advogado do adolescente foi ouvido, ele disse que seu cliente sofria de problemas mentais, exigiu uma avaliação psicológica antes do julgamento e deu a entender que Christopher iria se declarar culpado porque ele queria fazer um acordo com os promotores. Durante o tempo que ficou preso, Christopher falou muito mal de sua mãe. Ele disse que Diane era uma mulher agressiva, controladora e que nunca o deixava fazer nada. Durante uma declaração que deu, Christopher disse o seguinte: "Passei 15 anos em uma casa com alguém que deixava a janela do meu quarto trancada e que me impedia sempre de sair." Apesar das declarações de Christopher sobre a mãe, a maioria das pessoas que conheciam Diane disseram exatamente o contrário. Essas pessoas ficaram chocadas com o crime porque sempre acreditaram que eles viviam bem, já que Diane fazia de tudo pelo filho e nunca falava mal dele. Em uma entrevista, um dos amigos de Diane disse: "Christopher era o centro da vida dela. Cada decisão que Diane tomou foi tomada com ele em mente. Nunca a ouvi reclamar dele, exceto quando ela disse que ele estava falando demais." Em 2006, aconteceu uma breve audiência antes do julgamento de Christopher. Ali, seus advogados disseram que Diane era uma mãe ruim, enfatizaram que ela abusava mentalmente do filho, que também o agredia e que, por isso, segundo eles, Christopher desenvolveu problemas psicológicos. Durante o julgamento, diversos amigos e familiares ficaram ao lado de Christopher. Eles disseram no tribunal que perdoavam ele pelo que fez e que esperavam que um dia ele fosse libertado da prisão. Assim como eles, James também ficou ao lado do filho. Ele mencionou que sempre o visitava na prisão, disse que Christopher expressou extremo remorso por ter tirado a vida da mãe e que constantemente estava perturbado por seu ato. James disse: "Obviamente, se ele pudesse voltar atrás, ele o faria." Um outro familiar de Christopher também foi ouvido e disse: "Com amor e com as orações da família, amigos e igrejas, nosso maravilhoso Deus nos ajudou a perdoar nosso Christopher. Ele era uma criança e um neto quieto, e ele também sempre foi muito amoroso." Com o apoio da maior parte da família, os advogados solicitaram um acordo judicial onde Christopher seria beneficiado. O intuito do acordo era evitar que o adolescente recebesse prisão perpétua. Então, para convencer o juiz, os advogados apresentaram os depoimentos da família, mostraram ao juiz todas as pessoas que estavam ao lado do adolescente. Porém, ao final da audiência, esse acordo foi rejeitado pelo juiz porque ele disse que, ao aceitar esse acordo, as diretrizes de condenação seriam muito leves para o tamanho do crime que Christopher cometeu. Como o juiz não aceitou o acordo judicial, Christopher ficou aguardando seu julgamento na prisão. Enquanto estava preso, seus advogados solicitaram mais uma vez que ele passasse por algumas avaliações psicológicas. Disseram que o adolescente claramente tinha problemas mentais, que ele não sabia diferenciar o certo do errado e que, por isso, no dia do ocorrido, tirou a vida da mãe. Enquanto estava preso, Christopher tentou tirar a vida 2 vezes. Ele também passou pelas avaliações psicológicas que foram solicitadas, porém, ao final, a avaliação concluiu que Christopher não tinha nenhum problema psicológico e que estava apto para passar por um julgamento. A partir daí, ainda em 2006, aconteceu o julgamento de Christopher. No tribunal, o psiquiatra que o avaliou foi ouvido, disse que Christopher achava que estava em uma missão para Deus. Christopher disse ao psiquiatra que acreditava que Deus tinha lhe dado uma missão para tirar a vida de mulheres que queriam interromper suas gestações e tirar a vida de homens que tinham atração por menores de idade.
Christopher acreditava fielmente que era um soldado de Deus, que Deus tinha dado a ele essa missão e que ele precisava fazer tudo aquilo. O psiquiatra mencionou que quando Diane questionou Christopher sobre tudo o que ele estava fazendo na internet, sobre os sites que ele estava entrando, o menino ficou muito irritado e que ele não tirou a vida da mãe porque ela tirou o seu computador, e sim porque ele acreditava que Diane estava atrapalhando a missão que Deus tinha dado a ele. Ainda de acordo com o psiquiatra, quando ele questionou Christopher sobre como Deus lhe deu essa missão, o adolescente disse que preferia não falar sobre isso, ficou em silêncio e falou que não queria falar sobre isso porque tudo tinha dado errado. Durante o julgamento, se revelou que Christopher ficou obcecado pela Bíblia. Ele então começou a procurar na internet grupos anti-aborto. Aparentemente, tudo isso aumentou ainda mais sua obsessão. Ele se juntou a esse e a outros grupos e começou a acreditar que estava em uma missão para Deus. Ainda no tribunal, Christopher disse que sentia muito pelo que fez. Seus advogados de defesa apresentaram mais uma vez ao juiz uma confissão de culpa. Dessa vez, o juiz aceitou essa confissão como parte de um acordo judicial, sentenciou Christopher ao final de tudo de 25 a 37 anos de prisão, com possibilidade de condicional em 2030 ou 2042. Como tinha 16 anos na época do julgamento, o juiz ordenou que Christopher fosse preso em uma instituição para menores até ele completar 21 anos, que foi quando foi enviado para uma prisão de adultos. Na época do julgamento, o juiz disse: "Não sei mais o que dizer a você. Você é um jovem e sinto muito por você. Espero que consiga a ajuda de que precisa. Sua sentença não significa necessariamente que um dia você vai sair. Tudo isso vai depender do seu comportamento enquanto estiver preso e da sua ajuda recebida através de especialistas em saúde mental." Após ouvir o juiz, Christopher disse a ele: "Obrigado, meritíssimo. Gostaria apenas de dizer que lamento tudo o que fiz. Só me sinto triste. Estou nervoso. Estou triste." Após a sentença do filho, James continuou ao lado dele. Ele também começou a lutar por reformas nas prisões, escreveu artigos sobre como estava criando o filho atrás das grades, defendeu melhorias na alimentação dos presos, reclamou sobre visitas que eram canceladas, sobre aniversários e feriados que, segundo ele, não eram comemorados da forma correta, porque não é permitido decorações e nem comidas que geralmente tem nessas ocasiões dentro das prisões, e James achava isso completamente errado. Em uma entrevista que deu, James disse que, quando começou a visitar o filho na prisão, o viu se transformar em uma alma mais gentil e que a arte o ajudou a se curar. Ele disse isso porque tanto Christopher quanto outros presos estavam envolvidos em um projeto de arte da Universidade de Michigan. Nesse projeto de arte, vários voluntários se reuniam com os presos, eles ajudavam esses presos a se expressarem através da pintura ou por meio de palavras. Nessa entrevista, James disse o seguinte: "Ele chegou a um acordo com o que aconteceu, eu acho. Ele percebeu que pode se expressar e fazer algo significativo. Ele criou um trabalho realmente bom." Sobre Christopher, existe um site que permite que os prisioneiros tenham uma espécie de blog. Os prisioneiros escrevem histórias ali e elas são publicadas. Um dos prisioneiros que frequentemente tem escrito ali é Christopher, e esses são alguns de seus títulos: "Minha primeira namorada de verdade", "Cães na prisão", "Quando você cresce na prisão", "Juvenis julgados como adultos" e "Tornando-se um homem na prisão." Em um de seus textos, Christopher escreveu o seguinte: "Eu tinha 15 anos quando fui preso. Eu era um garoto bom em uma situação ruim que se tornou um garoto assustado que queria salvar o mundo ou pelo menos fugir da pessoa que me fez odiá-lo. Passei 10 anos na prisão e me tornei alguém que agora tenho orgulho de ser. Ainda tenho um mínimo de 15 anos para cumprir, que é o mesmo número de anos que vivi do lado de fora. Desde minha prisão, ganhei o equivalente a um diploma do ensino médio, meu diploma de associado, ensinei matemática e estudos sociais e também fiz um curso de artes culinárias. Aprendi habilidades básicas de carpintaria, aprendi a desenhar,
tocar violão, desenhar e criar cintos e bolsas de couro. Comecei a aprender hebraico e espanhol. Meu sonho é um dia me tornar um escritor ou design profissional. Em outro texto, Christopher escreveu o seguinte: aprendi a ser saudável fisicamente, emocionalmente e mentalmente. Aprendi o tipo de pessoa que quero ser e estar ao meu alcance para ser. Como um garoto de 15 ou 16 anos se torna um homem na prisão. Eu não sei como responder a isso, mas eu sei que ele pode se tornar ou ser para sempre, embora endurecido, um menino amargo. Eu sei quem eu sou por causa do que os outros me disseram que eu sou. Sei quem sou pelo que quero ser. Atualmente, Christopher ainda está na prisão. Conforme falei para vocês, ele vai ter liberdade condicional provavelmente em 2030, mas se ele não conseguir a liberdade condicional em 2030, com certeza vai sair em 2042. Uma coisa importante que não mencionei para vocês anteriormente é que assim que Daiane descobriu que o filho estava fazendo na internet, ela tentou tirar o computador dele e então isso o deixou bastante irritado. Apesar disso, Christopher diz que não tirou a vida da mãe porque ficou com raiva ou com muito ódio, e sim porque ele acreditava que estava em uma missão para Deus. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Por favor, deixe aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloque a sua opinião, que é muito importante para mim. Se puder, por favor, não saia daqui sem deixar o seu like, que é de graça, não custa nada. Ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Vem toda semana aqui no canal, toda semana tem vídeo novo. E mesmo se você não for notificado, é só você colocar o meu nome na barra de pesquisa, clica na aba vídeos, que você vai ter acesso a todos os vídeos do canal. Eu agradeço de coração a todo mundo que sempre está aqui me assistindo, deixando o like e o comentário. Obrigada de verdade, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Eu agradeço do fundo do meu coração por tudo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.